Sabe, a gente costuma pensar em áreas de conservação como lugares só para a natureza, né, intocados. Mas a partir do que a Kátia Torres nos mostra, a ideia é outra, é enxergar esses espaços como territórios fundamentais para a nossa própria saúde e para o nosso bem-estar. Uma conexão direta entre a gente e o planeta. E, para entender bem essa conexão, tem uma história que a Kátia conta que é sensacional. Imagina um menino super agitado, que não consegue parar quieto. Depois de passar 3 horas na beira de um rio, só brincando, sem regra nenhuma, ele fez esse desenho. Olha a quantidade de detalhes, de sentimento, dá para sentir até o vento. É a prova de que a natureza, às vezes, é a chave que a gente precisa para destravar a nossa criatividade, nosso foco. E essa história não é um caso isolado, sabe? Ela aponta para algo que é de todo mundo, uma necessidade humana mesmo. A natureza como nosso refúgio, um lugar que dá força, que ajuda a gente a se encontrar. É uma conexão que molda quem a gente é. E essa conexão aparece de muitos jeitos. Para o nosso cérebro, os padrões da natureza são quase como um carinho, acalmam a gente. É um lugar que traz paz, claro, mas é também onde a gente se junta, cria comunidade, inspira a gente a se aventurar, a explorar, que nem a Kátia, que é montanhista. E super importante, é um espaço para pensar na vida. Isso inclui o direito à beleza e até ao risco, que são coisas essenciais para o nosso crescimento. Ok, agora vamos ampliar um pouco o nosso olhar. Saindo da experiência de cada um, vamos entender como a saúde de um ecossistema inteiro tem tudo a ver com a saúde da sociedade. Isso não é só filosofia, não, é ciência. O conceito por trás disso tudo é o de saúde única. A ideia é bem direta, mas muito profunda. Não existe gente saudável num planeta doente. A saúde dos bichos, das plantas, do ambiente, tudo isso forma um tripé com a nossa própria saúde. Proteger um é literalmente proteger o outro. E isso, gente, é uma virada de chave gigantesca. A gente cresceu com a ideia de que saúde era sinônimo de tudo esterilizado, limpinho, com muito desinfetante. Hoje, a ciência mostra exatamente o contrário. A saúde precisa de diversidade. O nosso corpo, por exemplo, precisa de um monte de bactérias boas para funcionar direito. E o contato com a natureza na infância ajuda e muito a diminuir alergias. Ou seja, a diversidade lá fora fortalece a gente aqui dentro. E o impacto disso é global. Se liga nesse número, 22 mil. Essa é a quantidade de artigos científicos numa pesquisa que confirmou uma coisa. Áreas marinhas protegidas são cruciais para frear as mudanças climáticas. Isso é saúde pública na maior escala que a gente pode imaginar. Agora, vamos falar de um conceito que vem dos povos andinos, mas que conversa com muitas culturas tradicionais: o bem viver. E aqui não estamos falando de bem-estar individual, de cada um por si. É uma filosofia de vida que se baseia na comunidade, em ter um propósito junto e uma conexão forte com a terra. O bem viver se apoia em coisas muito reais, muito concretas. É a vida boa que acontece quando as pessoas se encontram, dividem a comida, quando os mais velhos ensinam os mais novos. Acontece quando existe um projeto em comum, algo que une todo mundo. E, a base de tudo, respeito pela diversidade tanto da natureza quanto das ideias. É a força do coletivo em ação. E isso não é só uma ideia bonita não, viu? Olha só esse exemplo prático, lá no coração da Amazônia. No Rio Juruá, várias comunidades se juntaram num projeto gigante de manejo coletivo. É o bem viver acontecendo de verdade. E o primeiro resultado é de cair o queixo. A população de tartarugas aumentou mais de 10 vezes, um sinal claríssimo de que o ecossistema estava se recuperando. E não parou por aí. Adivinha só? A população de jacarés também explodiu, cresceu 12 vezes. É a prova de que quando a gestão é bem feita, a vida toda volta a florescer. Mas aqui está o pulo do gato. Esse sucesso da natureza virou um sucesso para as pessoas também. A organização em torno do rio trouxe comida na mesa, mais dinheiro para a família e uma organização social muito mais forte. Com isso, as comunidades conseguiram se proteger de ameaças, como o garimpo ilegal, e de quebra ainda fortaleceram a própria cultura e a autoestima. A natureza, cuidada em conjunto, constrói comunidades mais fortes. Agora, vamos olhar para dentro dessas unidades de conservação. Vamos falar das pessoas que moram lá. Dados recentes do censo mostram uma realidade que muita gente desconhece, bem diferente daquela ideia de que são lugares vazios. Os números não mentem. Mais de 100 mil pessoas moram dentro de parques nacionais federais. Um número parecido vive em reservas extrativistas. E nas APAs, então? É muito mais gente. Essas áreas não são vazias, de jeito nenhum. São lares, são territórios cheios de vida e de história. E isso leva a gente para uma pergunta bem séria.
Se tem tanta gente morando nesses lugares, será que os direitos básicos delas, como saúde e saneamento, estão sendo garantidos? Porque proteger a natureza tem que caminhar junto com proteger as pessoas que vivem nela. E os desafios que eles enfrentam são bem atuais. A falta de saneamento básico afeta a saúde de todo mundo. O lixo, que é uma coisa nova para culturas que nunca geraram resíduo, virou um problemão. E talvez o mais preocupante de tudo, a falta de oportunidade para uma juventude enorme que está lá sem perspectiva. Isso ameaça o futuro dessas comunidades e da própria conservação. Então, como é que a gente constrói um futuro bom para esses territórios? Parece que o caminho passa por 2 pontos principais: dar atenção para a juventude e garantir que esses lugares sejam acessíveis para todo mundo. Tem uma fala de um jovem líder, o Johnny Torquetário, que é um soco no estômago. Ele pergunta como eles podem ser o futuro se não deixam eles serem o presente. Não dá para falar em futuro da conservação sem botar os jovens na mesa de decisão agora. Eles precisam de espaço e de voz. E o caminho para engajar essa galera passa por 4 passos que são bem claros. Primeiro, eles precisam conhecer o lugar onde vivem. Depois, se encantar por ele. Aí precisam ter as ferramentas, o conhecimento para poder agir. E, por último, o mais importante, participar de verdade das decisões. É assim que se constrói um sentimento de pertencimento. Agora, outro ponto fundamental, a acessibilidade. Quase 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Será que esses lugares, que são fontes de saúde, estão realmente abertos para todo mundo? E aqui tem uma sacada que muda o nosso jeito de pensar. Acessibilidade não é só para uma pessoa. Quando a gente cria condições para que uma pessoa com deficiência possa curtir a natureza, não é só ela que ganha. A família inteira ganha junto. 4 ou 5 pessoas que agora podem compartilhar aquela experiência. A acessibilidade multiplica o bem-estar. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Se a gente tem tantos dados, tantas experiências mostrando que a natureza é essencial para a nossa saúde física, mental e social, por que as nossas políticas públicas ainda não refletem isso? Por que o acesso a um parque não é tratado como uma questão de saúde pública tão importante quanto um hospital? A conexão está aí, bem na nossa cara. Agora falta a gente agir.